Glória a Deus, graças a Deus, louvado seja o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler o texto na Bíblia Sagrada. Está escrito no livro de Gênesis, no capítulo de número 4, versículo de número 1 a seguir. Adão conheceu Eva, sua mulher. Ela concebeu Caim e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz também a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Falou Caim com seu irmão Abel. Sucedeu que, estando eles no campo, levantou-se Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele respondeu: não sei. Porventura sou eu guardador do meu irmão? Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama desde a terra a mim. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás sobre a terra. Muito bem. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de amor, Pai de infinita misericórdia, de imensurável bondade, aqui estou diante da Tua face bendita, a fim de trazer, Senhor, uma palavra para estas milhares de pessoas que vão ouvir esta mensagem. Ó Deus, grande é o Teu nome por toda a terra. Inspira-me na unção do Teu Espírito Santo. Senhor, me inspira, porque não quero ser eu a falar, mas eu quero que o Teu Espírito Santo use, meu Deus, a minha voz, a minha boca, o meu corpo nesta hora, para produzir uma mensagem cheia da Tua unção, a fim de que ela alcance, Senhor, a milhares de pessoas, e que estas milhares de pessoas, ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua revelação, possam, Senhor, receber dos céus a dádiva divina, a bênção celestial, possam ser restaurados, curados, transformados, possam vir ao encontro da salvação. É isso que te peço, Senhor, neste momento em que dedico agora, em busca do Teu Espírito Santo, sobre a Tua unção, sobre o Teu poder, a revelação da Tua palavra para passar a estas pessoas. Pai, não me deixa só nesse lugar. Não me deixa só. Por favor, Senhor, encha-me de luz, encha-me de força e de virtude, a fim de que eu possa transmitir, Senhor, a Tua palavra a estas milhares de pessoas que sempre ouvem estas mensagens, para a glória e honra do Teu santo nome. Assim te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Meus amados, meus queridos, o dia de hoje para mim foi um dia muito especial. Quando eu levantei, o Espírito Santo me trouxe esta palavra. O Espírito Santo me trouxe esta revelação, a vida de Abel. O Espírito Santo começou a introduzir dentro de mim o desejo de falar sobre a vida de Abel. Eu vejo milhares e milhares de pessoas pregando, e eu vejo pessoas falando do sacrifício, da oferta de Abel, que Abel fez. Eu vejo estas pessoas, elas trazendo estudos de como agradar a Deus, como fez Abel. E Abel agradou muito a Deus porque ele pegou o melhor que ele tinha, o melhor do seu rebanho, e ele colocou na presença de Deus. Mas a mensagem que o Espírito Santo me revela não é exatamente sobre aquilo que Abel ofertou, não é exatamente sobre aquilo que Abel fez, mas é sobre as consequências que o pecado tem por sobre a face da terra. As consequências das nossas decisões, as consequências das nossas atitudes, as consequências daquilo que nós fazemos, as consequências daquilo que nós colocamos em prática na nossa vida, das nossas decisões. Porque não venha me dizer que o diabo me enganou, eu fiz sem pensar,
eu fiz porque fui induzido, seduzido, alguém me enganou. Não venha dizer isso. Você toma decisões. E quando você toma decisões, sendo seduzido ou não por forças malignas, sendo seduzido ou não por conselho de ímpios, sendo enganado ou não por pessoas que querem somente ver teu mal, a decisão quem tomou foi você. E quando você toma essa decisão, você coloca todas as pessoas que estão ao seu redor em uma situação difícil. Porque todas as pessoas que você ama, todas as pessoas que estão perto de ti, todas as pessoas que estão debaixo da tua unção, da tua autoridade, essas pessoas passam a ser recebedoras de uma situação de condenação hereditária que vem sobre a vida da pessoa. A pessoa pecou, ela começa a transmitir o pecado e o sofrimento e a dor. E estas coisas, elas se multiplicam no entorno. Não pode um homem que leva uma vida devassa não ter reflexo na vida dos filhos. Se ele leva uma vida devassa, o reflexo vai vir na vida dos filhos. Se o marido e a mulher em conluio combinam em fazer coisas erradas, obviamente que os filhos, os netos, as pessoas que estão perto vão pagar o preço do seu erro, vão pagar o preço do seu pecado. E é sobre isso que o Espírito Santo me traz a falar nesta hora para todos vocês. O Espírito Santo me toca fortemente para me falar sobre aquilo que aconteceu no paraíso. Pois Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus, ao contrário dos animais, das árvores do campo, deu ao homem um fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente, dono de um espírito celestial. Vós sois deuses, como diz as Escrituras. Você passa a ter uma chama de Deus dentro de você. Você passa a ter um espírito dentro de você. Você passa a ser diferente dos animais que não o têm. Você passa a ser diferente das árvores que não têm. Você passa a ser diferente de todas as coisas que estão no universo que não tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus sobre a sua vida. E a Bíblia Sagrada diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e do homem criou a sua mulher, e os dois juntos habitavam felizes no jardim do Éden. Os dois juntos habitavam de uma forma maravilhosa, eles tinham tudo, eles possuíam tudo. Foi o homem que deu nome a todas as árvores, e todos os animais do campo, todos os peixes do mar. Foi o homem que fez todas essas coisas, e o homem vivia pacificamente, em paz com Deus. E para o homem Deus criou uma mulher, uma companheira, uma ajudadora, e os dois, homem e mulher, viviam juntos no paraíso. Em determinado momento, a Bíblia Sagrada fala que uma tentação sobreveio à vida da mulher. É assim, meus amados. Você é um filho de Deus, você é uma criatura de Deus, você é um herdeiro das promessas de Deus, mas não pense que você não vai ser tentado pelo diabo. Uma coisa que nós não podemos negar é a existência de Satanás. Eu vejo muitas pessoas falarem que nós não devemos citar o nome do inimigo, nós não devemos dar ênfase para o nome do inimigo, mas não existe Bíblia sem diabo. Sem adversário não existe texto bíblico. Os textos bíblicos são claros, existe sim um adversário. O próprio Jesus diz, o adversário anda em derredor procurando uma brecha, tentando entrar. O Senhor Jesus diz que o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. O Senhor Jesus expulsou os demônios, a legião de demônios que estava no corpo do endemoniado de Gadara. E assim é todas as Sagradas Escrituras. Ele foi tentado no deserto e tantas outras situações que nós podemos ver. Existe sim um tentador. Existe sim um inimigo. E o inimigo das nossas almas quer nos tragar. E a mulher passou por uma tentação. Havia um único mandamento da parte do Senhor, que era não comer do fruto da árvore, do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. A pessoa não poderia se alimentar daquela árvore. A pessoa não deveria tocar naquele fruto, não deveria passar nem perto. Porém, a curiosidade se estabeleceu no coração da mulher, e na primeira incorporação feita por Satanás, que foi no corpo da serpente, a serpente falou e sugeriu a Eva que pecasse contra Deus. O pecado parece ser agradável aos olhos. É quando você olha para casa e você não se alegra mais com a sua esposa, quando você não consegue mais olhar para ela e ter desejos com ela, mas você olha para outra mulher na rua e aquela outra mulher desperta o desejo em você. E o interessante, né? Embora você sendo feio,
embora você não tendo graça nenhuma, aquela mulher acaba se encantando por você, criando uma situação onde o inimigo só quer mesmo tirar aquilo que você tem de melhor, que é a tua salvação. O inimigo quer somente resgatar de dentro de você a luz que brilha em você, o poder e a graça do Espírito Santo. E assim são as tentações. E alguns têm fraqueza com bebidas, outros com drogas, outros com mulheres. E o inimigo conhece as fraquezas de cada um. E no caso de Eva, ele sabia que aquela fruta era uma tentação para aquela mulher. Aquela fruta era algo que aquela mulher queria muito. Aquela fruta, por ser proibida, fazia com que a mulher tivesse desejos tremendos sobre aquela fruta, aquele elemento. E o inimigo veio e disse assim, que disse Deus: Deus disse que eu posso comer de todas as árvores, mas menos desta, porque o dia que eu comer dessa eu vou morrer. Ele disse: não, certamente não morrereis. Sabe por quê? Porque o inimigo tem o hábito de facilitar as coisas. O pecado é grave, a mentira é grave, o homicídio é grave, desonrar pai e mãe é grave, viver uma vida na promiscuidade é grave, roubar é grave, matar é grave, fazer coisas erradas é muito grave, desagradar a Deus é muito grave. Agora, pregar a palavra de Deus é difícil. Pregar a palavra de Deus é como carregar uma carreta de cimento. Pregar a palavra de Deus é muito complicado. Orar, então, nem se fala. Para você tirar um tempo para oração é complicado. Todas as coisas se levantam, tudo atrapalha, tudo faz com que você perca o desejo de orar. Mas quando o pecado está na nossa frente, o diabo torce. E foi o que ele fez, ele torceu o ensinamento de Deus. Ela disse, Deus disse, se eu comer desta árvore, eu vou morrer. O diabo disse, não, não é assim. Se tu comer da árvore, você não vai morrer. Certamente você não vai morrer. Mas você será como Deus é. Você será como Ele é. Conhecedor do bem e do mal. E a mulher cedeu à tentação. Foi tentada e cedeu à tentação. E o homem veio e a mulher entregou o fruto da árvore do bem e do mal para ele. E ele também participou, foi conivente no pecado. E os dois, homem e mulher, pecaram. Aí está o problema. Você vive no paraíso, você vive na bênção de Deus, você vive debaixo da unção de Deus, você vive diante do poder de Deus, você vive sob a autoridade de Deus, você vive sob a graça de Deus, você tem tudo aquilo que você precisa, você tem paz, você tem amor, você tem consolo, você tem o poder do Espírito Santo, você tem a virtude de Deus sobre a tua vida. E aí de repente o pecado entra, e quando o pecado entra, tudo aquilo que você tinha vai embora, você fica vazio. E foi assim que o homem e a mulher se sentiram vazios. E quando eles se sentiram vazios, eles perceberam que estavam nus e se cobriram com folhas de árvore, de uma figueira, diz a Bíblia Sagrada. E se cobrindo com a folha de uma figueira, vem Deus e pune severamente o homem e a mulher. Amaldiçoa o homem, amaldiçoa a serpente, amaldiçoa a mulher, amaldiçoa a terra, e eles são lançados fora do paraíso. Agora, eles tinham a consequência do pecado. E é sobre a consequência do pecado que nós nos propusemos a falar. É sobre o salário do pecado, que é a morte, que nós colocamos no nosso coração de falar. É exatamente o resultado de desagradar a Deus que nós nos colocamos agora a meditar, a falar, a pensar, a raciocinar. Porque há muitas pessoas brincando com a salvação. Há muitas pessoas brincando de servir a Deus. Há muitas pessoas sob o altar em adultério. Há muitas pessoas dentro da igreja cantando, levantando as mãos, entrando em êxtase emocional, mas estão pecando, estão fazendo coisas erradas, estão dizendo palavrão, estão xingando, estão agredindo, estão brigando, estão ofendendo, estão vivendo uma vida devassa, abrindo espaço para que o inimigo entre na sua vida. E quando o inimigo entra, ele entra para bagunçar tudo. E diz a Bíblia Sagrada, então, que eles estavam fora do Jardim do Éden. Agora eles já não tinham mais a morada celestial que Deus havia preparado para eles. Eles estavam fora do Jardim do Éden. Eles foram banidos do Jardim do Éden. E fora do Jardim do Éden, Adão conheceu a sua esposa, tiveram relações sexuais e ela concebeu. E o primogênito dela, ela comemorou quando nasceu. Alcancei uma graça de Deus.
alcancei um varão. E o nome desse varão ela chamou de Caim. Logo em seguida ela ficou grávida novamente e alcançou mais um menino, Abel. Alcançou o menino Abel e agora eles eram 2 irmãos. E logo se profissionalizaram, logo se transformaram em trabalhadores. Abel, pastor de ovelhas, e Caim, lavrador da terra. E os 2 cresceram juntos. Porém, eles já crescem num mundo de pecados. Num mundo onde o pecado foi introduzido. Eles já nascem conhecedores do bem e do mal. A natureza agora, ela vai pender tanto para um lado quanto para o outro lado. E o pecado está diante dos nossos olhos. E nós temos que dominar ele. Nós temos que suprimir ele. Nós temos que vencer ele. Nós temos que dizer não à tentação. O reflexo do pecado de Adão e o reflexo do pecado de Eva estava agora voltado sobre os filhos dele. A consequência daquilo que eles fizeram estava exatamente refletindo na vida de Abel e na vida de Caim. Porém, Abel estava sustentando aquilo que de melhor ele tinha dentro dele. Estava alimentando aquilo que de melhor ele tinha dentro dele. Estava se preocupando em agradar a Deus, em servir a Deus. E Caim não. Caim não estava tão preocupado com isso. Caim estava preocupado com a prosperidade. Caim estava preocupado com o que ele ia conseguir. Caim estava preocupado com a sua família, com a sua esposa. Segundo a Bíblia Sagrada, quando Caim foi banido, ele tinha uma esposa. Ninguém sabe o nome da esposa dele, mas ele tinha uma esposa. Então ele estava preocupado com as coisas da vida dele. E os 2 prepararam uma oferta para se aproximar de Deus. Os 2 prepararam um presente para Deus. Os 2 prepararam algo para agradar a Deus. E diz a Bíblia que Caim pegou o restolho da terra, aquelas sementes descartáveis que não dava para plantar, e ofereceu ao Senhor. Já Abel pegou aquilo que melhor ele tinha, primogênito das suas ovelhas, da gordura, e apresentou diante do Senhor. E aí despertou no coração de Caim a inveja. Olha só o resultado do pecado adâmico. Caim, movido pela inveja, convida o irmão para dar uma volta no campo. O irmão vai dar uma volta no campo com ele e ele pega e mata o irmão. Ele tira a vida do seu irmão. Que coisa terrível, que desgraça familiar, que sofrimento terrível gerou o pecado. Não pense você que brincar com o pecado não vai gerar sofrimento, porque vai gerar sofrimento. Não pense você que dar essas olhadelas para o lado, para a irmãzinha bonita que está dentro da igreja, não vai trazer para você transtorno, porque vai trazer transtorno sim. As sequelas do seu adultério vão refletir na sua vida. As sequelas das suas mentiras vão refletir na sua vida. Tudo aquilo que você fizer para desagradar a Deus vai refletir na sua vida e, por consequência, na vida do teu filho, na vida da tua filha, por consequência, na vida de todos aqueles que o rodeiam. Foi o que aconteceu. Adão e Eva pecaram. E quando eles pecaram, eles foram expulsos do paraíso. E os 2 filhos, aqueles 2 que eles comemoraram, aqueles 2 que eles ficaram felizes, Caim e Abel agora entraram em uma luta corporal no campo, onde Caim, mais forte, desferiu golpes contra Abel e tirou a vida dele, matando seu irmão. A morte veio a essa família. E isso tudo só aconteceu por causa do pecado de Adão e Eva lá dentro do paraíso. Ah, mas Caim era culpado. Sim, Caim foi culpado do homicídio. Caim, ele matou o seu irmão. E ele matou o seu irmão porque dentro dele despertou um sentimento chamado inveja. E a inveja só despertou dentro dele porque ele nasceu conhecedor do bem e do mal. E por consequência do conhecimento do bem e do mal que estava sobre a vida dele, ele abriu espaço para o mal se manifestar. Enquanto o outro praticava o bem, ele praticava o mal. Os 2 eram diferentes. E aquele que praticava o bem foi assassinado por aquele que praticava o mal. E eu fico imaginando a dor que aquela mãe sentiu. Eu fico imaginando a dor que aquele pai sentiu ao saber que os seus filhos haviam se destruído, ao saber que os seus filhos haviam se degladiado, ao saber que os seus filhos estavam sofrendo por causa do pecado que eles praticaram.
terra estava amaldiçoada, eles estavam amaldiçoados, e os seus filhos haviam agora, Caim, tirado a vida do mais novo, Abel. E por consequência, ele não ficou na terra aonde era para ele ficar com pai e mãe. Ele foi banido daquele lugar, ele foi expulso daquele lugar. Deus disse: agora andarás errante pelas nações. Então eles não perderam um filho, eles perderam 2 filhos. Um tirou a vida do outro e o outro foi banido da presença do pai e da mãe e do lugar onde vivia. Que dor, que sofrimento. Mas sabe por que isso tudo aconteceu? Porque deram espaço. Deram espaço para o pecado. Deram espaço para fazer aquilo que desagrada a Deus. Deram espaço para fazer aquilo que os colocaria nas mãos do inimigo. Deram espaço para que o diabo entrasse na sua casa, na sua família. Deram espaço para que os seus filhos sofressem. Portanto, meu amado e minha amada, você tem na sua mão o livre-arbítrio. Deus diz: não faça isso, não faça aquilo. Mas há pessoas que brincam com a palavra de Deus, há pessoas que brincam com as promessas de Deus, há pessoas que brincam com aquilo que sai da boca do profeta. Há pessoas que não conseguem orar, vão a uma igreja, e a igreja passa a ser um clube social. Passa a ser um clube social, reunião de amigos, é um dando tapinha nas costas do outro, e aí vem aqueles costumes das igrejas que faz com que os líderes olhem mais para aqueles que fazem mais pela igreja. Então tem aquele que é maior ofertante, o líder dá mais atenção. Tem aquele que é o maior dizimista, o líder dá mais atenção. Tem aquele que é o melhor músico, o líder dá maior atenção. E as pessoas acabam acreditando nos seus próprios talentos, na força do seu dinheiro, na força do poder aquisitivo que tem. Acabam confiando que podem comprar tudo e todos. E acabam brincando com o pecado. Acabam oprimindo os mais necessitados, acabam oprimindo os mais pobres, acabam oprimindo aqueles que precisam de ajuda, que precisam de socorro, acabam deixando de lado os preceitos divinos, que é a bondade, a misericórdia, o amor, o companheirismo, o socialismo espiritual, a ação social dentro da igreja. Uns passam a ser políticos e começam então a viver da palavra de Deus para ganhar votos, outros passam a ser pessoas que querem se aproveitar fisicamente das outras, e aí não falta escândalo. Escândalo é o que mais tem. E Jesus disse: ai daquele que promover o escândalo. Mas não, escândalo é o que mais tem. É pastor pegando irmãzinha, é pastora traindo o marido. Aqui na nossa cidade teve um que chegou a matar a esposa. E isso é um homem de Deus. Eu estou falando de alguém que utiliza o altar, eu estou falando de alguém que prega a palavra de Deus, mandou matar a esposa. Então os escândalos estão tomando conta da terra. Por quê? Porque as pessoas estão brincando com o pecado. Estão acreditando que tudo que fazem pode ficar oculto. Estão acreditando que tudo aquilo que vão fazendo, ninguém vai ver. O irmão João não vê, a irmã Maria não vê, o irmão Tiago não vê. Mas Deus, com seus olhos de chamas de fogo, que esquadrinham os rins e o coração de cada um daqueles que estão na sua presença, está vendo tudo. Está vendo tudo. E aí não passa nada despercebido. A pessoa acaba entristecendo o Espírito Santo vai embora, a pessoa acaba perdendo a salvação, fazendo dos membros do corpo de Cristo membros de prostituição, se entregando ao pecado. E uma vez entregue ao pecado, essa pessoa começa a fazer com que a sua maldade reflita na vida daqueles que estão próximos dela. Sim, vai refletir. Porque se você tem um filho pequeno e você trai a esposa e as contendas começam dentro de casa, automaticamente aquele menino vai sofrer. Aquela menina vai sofrer. O exemplo que está sendo dado é um exemplo que vai permanecer. É um exemplo que vai ficar. O exemplo que está sendo dado é o exemplo que vai viver na vida daquela pessoa. E por mais que você tente disfarçar, existem lugares que separam pais de filhos, que fazem de tudo para destruir a família. E a gente está vendo isso acontecer, e essas pessoas se dizem pessoas de Deus, se dizem pessoas que são escolhidas, separadas por Deus, mas na verdade são disseminadores da discórdia, são pregadores da desgraça.
Outros aprisionam seres humanos em costumes, em tradições humanas. Não, porque você, para ser salvo, tem que usar esse uniforme. Porque você, para ser salvo, tem que andar com esse estilo de corte de cabelo. Porque você, para ser salvo, você precisa pagar o preço e Deus cobra tanto. Primeiro Deus deu, depois você tem que pagar para Deus e devolver aquilo que Deus... O que é isso, meu Deus do céu? Eu pergunto, o que é isso? As pessoas estão fazendo negócio da palavra, do evangelho, da salvação. E nós não podemos mais conviver com isso. Nós temos que viver o evangelho pleno. Temos que viver o evangelho onde nós nos colocamos na presença de Deus e o servimos por amor. Não podemos brincar com o pecado. Não podemos brincar com o pecado porque a maldição veio sobre a nossa vida como veio sobre a vida de Adão. A terra começou a produzir espinhos e cardos. E ele teve que trabalhar duro para sustentar a sua família. Como veio sobre a vida de Eva, que toda vez que ia ganhar um filho, conceber um filho, sofria dores terríveis, que veio sobre a serpente, que tinha asas e voava e que teve suas asas cortadas e passou a comer o pó da terra e se arrastava sempre, que veio sobre a terra, que antes, tão frutífera, tão abençoada, passou a ser uma terra que precisava ser lavrada, que na falta de chuva secava-se a erva, que não tinha o alimento necessário para as ovelhinhas. E a grande verdade é que tudo isso partiu do pecado que foi praticado. Deus nos deu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Sim, é verdade, nós pecamos, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí, em determinado momento, você convencido pela unção do Espírito Santo, você convencido pelo poder de Deus, você convencido pela unção de Deus, você foi até a frente do altar e o pregador disse, você quer aceitar Jesus? Naquele momento, convencido, em lágrimas, em prantos, você disse, não, eu vou entregar minha vida para Jesus. Levantou as mãos, aceitou Jesus, e aí você disse, agora eu vou viver uma vida séria, honesta. E o tempo foi passando, e começou a vir o que é que tem. O que é que tem isso? O que é que tem aquilo? Isso você pode brincar. Isso você pode fazer. Isso você tem a habilidade para fazer. Deus não vai se importar com essa mentirinha. Essa caneta que está aqui no escritório você pode levar. Não tem problema algum. É apenas uma caneta, não é um roubo, é uma caneta. Só que aquela caneta tem dono. Sim, a mentira, pelo fato de ser uma mentirinha, continua sendo uma mentira. E o próprio Jesus disse que adultério não é somente consumar o ato penetrando uma mulher, ou uma mulher ser penetrada por um homem. Não, adultério não é somente isso. O adultério está só no desejar. Você olha e deseja no seu coração, você já está adulterando. Porque a tua mente está impregnada pelo pecado. Matar não é somente tirar a vida. Matar é chamar de tolo. Matar é ir para cima do teu irmão com ofensas, com agressões, com humilhação, deixando de cumprimentar ele, fazendo dele um ser pequenininho. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Ele vai colher. Se você quer colher a paz, se você quer colher a alegria, se você quer colher o amor, se você quer colher a salvação, se você quer colher o perdão, se você quer colher a alegria, você tem que plantar tudo isso. Porque se você plantar espinho, você só vai colher espinho. É isso que você vai colher. Uma pessoa conhecedora do Evangelho, que já esteve debaixo da graça, da unção, do poder sobrenatural do Espírito Santo, não pode estar brincando com as coisas de Deus. A família destruída, uma família devastada, uma família acabada, se mataram. Um foi embora e lá fica Adão e Eva sozinhos. E eles sabem que a culpa é deles.
que foi eles que deixaram entrar o espírito maligno, que foi eles que ouviram a voz de Satanás, que foi eles que devastaram a vida dos próprios filhos. É o primeiro homicídio registrado na Bíblia Sagrada. Deus quis ouvir Caim. Deus quis ouvir Caim. Aí, Caim, cadê o teu irmão? Ah, eu sou guardador do meu irmão. Caim não tinha nem respeito por Deus. Nem respeito por Deus. Você pode tentar se explicar assim, porque Deus, Ele é perdão, Ele é misericórdia. E Ele te dá a oportunidade de você se arrepender. Ele te dá a oportunidade de você se explicar. Talvez se Caim tivesse caído rendido de joelhos ali na presença do Senhor, a maldição não fosse sobre a vida dele. Mas naquele momento ele preferiu se enganar e enganar a Deus. Está feita a confusão. A brecha foi aberta. O pecado entrou. E toda a humanidade foi contaminada pelo pecado de Adão e Eva. Agora todos os homens nascem conhecedores do bem e do mal. Agora todos os homens têm o livre-arbítrio. E a palavra de Deus sobre a vida do Caim, ela ecoa até hoje, dizendo: o pecado está diante de ti, mas sobre ele você deve dominar. Então quem domina para não cometer o pecado é você. É você que tem que dizer não a essa saia justa. É você que tem que dizer não ao homem saradão. É você que tem que dizer não à avareza. É você que tem que dizer não ao pecado que te contamina. É você, com a postura de cristão, com a autoridade de cristão, com aquilo que Deus chamou você para você ser. Uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor é que tem que dizer não às tentações que vêm diante dos seus olhos. O pecado está diante dos seus olhos, mas sobre ele você precisa dominar. Porque se você não se dominar, você vai fazer coisas que vão refletir não somente na tua vida, porque a tua vida se transforma numa desgraça e a vida daqueles que estão próximos de você também. Sem sombra de dúvidas, o reflexo vai fazer com que essas pessoas estejam sofrendo. E aí aquela confusão generalizada causada por Satanás. As religiões estão aí, pregando dogmas, pregando os usos, costumes e tradições. Eu, porém, lhes trago uma mensagem para que você não venha a cometer o pecado. Porque se o Espírito Santo habita em você, ele te convence de que as ações que você está praticando não são ações que agradam a Deus. Quando você ouve a voz do Espírito Santo dizendo: meu filho, isso não é legal, não faça. Então naquele momento você deve dizer: sim, Senhor. Eu não vou fazer porque eu te amo. Eu preciso de ti. Eu preciso da tua misericórdia. E eu quero que a minha família seja abençoada. Que o local onde eu trabalho seja abençoado. Que as vidas que estão em volta de mim sejam abençoadas. Que a riqueza do teu poder, do teu Espírito Santo, venha sobre a minha vida e eu tenha paz. Eu tenha forças para orar. Eu tenha forças para pregar o Evangelho. Eu consiga sobreviver a tantos encantos malignos que Satanás tem colocado todos os dias diante dos meus olhos. É por isso que você tem que resistir. A questão não está em quem ofereceu a melhor oferta. A questão está em quem começou o pecado lá atrás e trouxe a desgraça para todo mundo. Trouxe o sofrimento para todo mundo. Agora, Deus nos abriu uma porta. Jesus disse: eu sou a porta. Todo aquele que por mim entrar encontrará pastagens. Então os pecados que o homem pratica são perdoados no momento em que o homem coloca sobre Cristo a coroa de espinhos. No momento em que o homem aceita todo aquele sacrifício de sangue dado por Deus, representado por seu Filho Jesus sobre a sua vida, os pecados são perdoados. Mas se o homem começa a brincar com Deus, ele tem os pecados perdoados, aí ele vai para brincadeira, brinca. Aí ele tem os pecados perdoados, aí ele vai para brincadeira, brinca. Aí ele tem os pecados perdoados, ele vai para brincadeira, brinca. Chega uma hora que o sangue de Jesus já não faz mais efeito na vida dele. Ele precisa corrigir. Ele precisa modificar, ele precisa voltar ao primeiro amor. Vivemos dias
em que a sociedade humana já não se preocupa mais em receber o poder e a unção do Espírito Santo, a fim de que os dons venham aflorar na sua vida. Não. Homens e mulheres perseguem uma única coisa: prosperidade. A boa vida nesse tempo. E aí essa prosperidade, ela vem acompanhada de todo tipo de negociação, como se pudesse se negociar com Deus. Você quer ser abençoado, meu irmão? Você não tem que olhar para aquilo que você possui ou tem. Você tem que olhar para a unção sobrenatural de Deus na sua vida. Se você quer ser abençoado, você não precisa ter o paraíso na terra. Você precisa ter, sim, a salvação. Porque lá no céu não haverá mais dor, nem pranto, nem clamor. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Sim, é verdade que passamos um período de tempo nesta terra passando por dificuldades, não é diferente. Eu passo por muitas privações. Mas eu tenho certeza de uma coisa: meu lugar não é aqui. Ele me preparou um lugar ali. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lhe teria dito: eu vou te preparar um lugar, para que onde eu estiver você esteja também. Você ali esteja também. É isso. Esse tempo por sobre a face da terra é passageiro. E 1000 anos para Deus é apenas um dia. E nós, quando somos muito fortes, vivemos 80, 90, 100 anos. Mas a grande verdade é que da idade ninguém escapa. E um dia nós iremos nos encontrar com o Senhor. A nossa recompensa não está aqui. A nossa recompensa não está nos benefícios que a carne pode nos dar. A nossa recompensa não está no belíssimo automóvel que a gente pode, com o dinheiro, comprar. A nossa recompensa não está no luxo dos apartamentos de cobertura que as pessoas adquirem e se vangloriam porque têm, dizendo: eu sou abençoado por Deus porque eu consegui esta e esta coisa. Não. Não é ali que está a bênção de Deus. A bênção de Deus está na salvação, na transformação, no impacto que o Espírito Santo produz na vida dele, no desejo que esta pessoa não tem de cometer o pecado, no não se entregar, no não permitir a devassidão na sua vida, no não permitir as coisas que desagradam a Deus. E se nós assim vivermos, e se nós desta forma nos dedicarmos, e se nós não nos deixarmos enganar por Satanás, mas antes conquistarmos a nossa liberdade em Cristo Jesus, nosso Senhor, e com fé levarmos uma vida de oração, levarmos uma vida de sujeição, procurando nos afastar daquilo que desagrada a Deus, com toda certeza nós iremos conquistar o prêmio máximo que Deus tem para nos dar, que é o galardão, a recompensa, a vida eterna. E ali, sempre estaremos com Ele. Não brinque com o pecado. O pecado gera morte. Não brinque com o inimigo. Não aceite sugestões de Satanás na tua mente. Porque as sugestões de Satanás vão te levar para o abismo, para o pecado. Não pense somente em você e naquele momento de prazer. Pense nas futuras gerações. Pense naqueles que te rodeiam. Pense naqueles que estão perto de você. E abra o teu coração e deixe Jesus Cristo entrar na sua vida. E o Espírito Santo te convencer que não vale a pena viver no pecado. E a glória de Deus descerá sobre a tua vida. E serás abençoado. E todos os que estão em volta de ti terão felicidade. É isso que nos diz a profecia de Deus para este momento. Oremos. Pai, aqui estamos nós, Senhor, pedindo a Tua misericórdia, o Teu perdão, a Tua graça. Aqui estamos nós, Senhor, diante de Ti, pedindo que o Senhor venha entrar com providência na nossa vida e mudar o nosso destino. Não queremos mais pecar, Senhor. Não queremos fazer coisas que desagradam a Ti. Entendemos a mensagem, entendemos o recado. E diante de Ti, nesta hora, Senhor, pedimos que o Senhor nos purifique no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. E que nós possamos triunfar a cada dia mais, vencendo aquilo que te desagrada, Pai. E vivendo uma vida longe do pecado, mas vivendo uma vida diante do poder do Teu Espírito Santo, glorificando e exaltando o Teu santo nome através das nossas ações.
Vem sobre esta pessoa, Espírito Santo. Vem sobre a minha vida, Espírito Santo, e faz de nós um só corpo, corpo de Cristo, aonde juntos poderemos fazer com que esta palavra ecoe pelas nações. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Meus amados, compartilhe o link, clique ali em gostei. Se você gostou da mensagem, se o recado foi para você, se trabalhou na sua vida, clique ali no like, no gostei. Faça o seu comentário, deixe aqui embaixo o seu comentário. E isso vai servir de incentivo para que a gente possa estar todo dia aqui trazendo uma mensagem da palavra do Senhor para você. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo continue te usando. Se inscreva no canal. Muito obrigado. A todos vocês uma bênção extraordinária na vida. Que o Espírito Santo continue a falar no seu coração. A paz do Senhor.